Olá, olá, caro aluno! Olá, cara aluna! Tudo bem com vocês? Eu ia começar falando assim, bom dia, caro aluno, boa tarde, boa noite, cara aluna. Mas como eu não sei que horário você está vendo essa aula, isso fica meio complicado, não é mesmo? E olha que bacana que é. Você que está fazendo esse curso à distância tem essa possibilidade. Você pode ver essa aula em qualquer horário do seu dia, em qualquer lugar onde você esteja. Olha como a educação à distância, o ensino à distância, permite essa facilidade. Permite essa interação entre eu, que estou aqui deste lado da câmera, e você, que está aí do outro lado da tela. Isso é fantástico. Isso é a tecnologia que a Unicesumar está usando aí para levar conhecimento para você. E isso é muito legal. Já parou para pensar que alguns anos atrás isso era totalmente impossível de acontecer? Mas está acontecendo aqui, nesta aula. E eu já comecei muito empolgado porque eu vou falar de uns assuntos muito legais que eu gosto muito mesmo. E até acabei esquecendo de me apresentar. Olha que loucura, não é? Então, deixa eu começar a me apresentar para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Meu nome é Adriano Cipriano, eu sou formado em Administração de Empresas, tenho pós em Comportamento Organizacional, tenho pós em Educação Profissional, tenho uma outra pós em Neurociência e Comportamento e tenho um mestrado em Desenvolvimento de Tecnologias. Eu sou consultor empresarial, atuo com empresas de diversos segmentos e ministro algumas aulas ocasionalmente. A Unicesumar é uma instituição que me contrata para ministrar algumas aulas. E temos já uma parceria que já dura vários anos, tem já um bom tempo de caminhada. E olha só como que é legal isso. Com o passar do tempo, eu pude ver a evolução da educação à distância. Pude ver como que isso se desenvolveu e como isso vem melhorando cada vez mais. E você que está me vendo, vai assistir a aula, eu vou caminhar com vocês na disciplina de Técnicas de Negociação e Vendas. Olha que legal, são dois assuntos muito importantes. Na realidade, eu acredito que técnicas de negociação e vendas tinha que estar em todos os cursos, em todas as grades. Ah, você deve estar pensando, o professor quer isso, que é para ele poder dar um monte de aula, não é mesmo? Não, não é isso não. Eu comento que isso seria importante, que seria interessante da gente ter. Por quê? Porque todo mundo precisa saber negociar, todo mundo precisa saber vender. Gente, saber vender é uma habilidade muito importante. E saber negociar faz com que você valorize mais o seu produto ou valorize mais o seu serviço. Beleza? Então, para a gente começar, está aqui o nosso primeiro slide, na nossa primeira unidade, a gente vai estar trabalhando profissional de vendas e os seus desafios. Olha, se você já vendeu alguma coisa, sabe que existem diversos desafios na venda, não é? E na nossa unidade, nossa primeira unidade, vai trabalhar isso. Nosso primeiro tópico que a gente vai ver é conceitos de venda e a sua importância. Só para eu pensar, o que é vender? Vai pensando aí enquanto eu vou ler a frase que está aqui no nosso slide, está aqui na nossa tela. Olha só, está escrito aqui, nada acontece no mundo até que alguém compre e alguém venda alguma coisa. Essa frase é da Mary Kay Walsh. Provavelmente, você que está me vendo, já ouviu falar da Mary Kay. É uma empresa multinacional que vende cosméticos. Ela é tão forte, tão grande e tão famosa que até mesmo os homens que não usam Mary Kay já ouviram falar. Eu, aliás, vou confessar aqui para vocês, eu uso Mary Kay. Sabe assim, para poder disfarçar aqui as marquinhas de expressão, para diminuir as rugas. Gente, ser professor não é mole, a gente envelhece também, isso acontece, tá? Então, mas brincadeiras à parte, essa frase tem tudo a ver com as vendas. O mundo para se ninguém vender. Já imaginou que o vendedor faz a ponte entre o problema ou a necessidade do cliente e a solução, o produto ou o serviço que a empresa oferece? É isso que acontece em vendas. Isso é extremamente importante. Então vamos pensar, você já vendeu alguma coisa? Você que está aí me vendo. Você já vendeu algum produto? Já vendeu algum serviço? Sabe, normalmente quando eu faço essa pergunta num curso, num treinamento presencial, muita gente fala assim, eu nunca vendi nada. Mentira, mentira, a gente vende o tempo todo. A gente vende uma ideia, a gente vende aí uma posição, um posicionamento, a gente vende a nossa força de trabalho. Se você é um trabalhador assalariado que trabalha aí, por exemplo, lançando débito e crédito no escritório de contabilidade,
você vende a sua força de trabalho e recebe por isso todos os meses. Tá vendo? Se o salário é justo ou não, isso é outra discussão. Aí é uma questão de negociar. Mas você vende a sua força de trabalho. Então a gente pode dizer que vender é fazer a ponte entre o problema ou a necessidade do cliente e a solução ou o produto e serviço da nossa empresa ou do vendedor. E por que a gente precisa vender? Vou pegar aqui o gancho da nossa queridíssima Mary Kay Walsh. A gente tem que vender para girar a economia. Imagina você, o melhor produto do mundo não vai ter sucesso se ninguém vender. Olha, você deve estar pensando, você está falando isso, professor, mas está ignorando grandes marcas como Coca-Cola, como a Nike, como a Apple. Gente, eles vendem o tempo todo. É só você olhar o quanto esse pessoal investe em marketing e propaganda, o quanto esse pessoal investe em treinamento das equipes, em desenvolvimento de produto, quanto eles mexem para gerar desejo no cliente em ter essas marcas. Então, isso é vender, beleza? Mesmo que não fique muito aparente. Mesmo que você não veja escrito assim, compre Coca-Cola, ou que você não veja, compra Apple. Eles estão vendendo de outra forma. Todo mundo precisa vender, beleza? Todo mundo precisa vender. Se não vender, nada acontece. E aqui eu vou comentar com vocês a evolução da venda ao longo do tempo. Já parou para pensar como que devia ser a venda antigamente? Aliás, eu não sei se você sabe, mas as vendas são muito antigas. É, muito antiga. A profissão de vendedor é uma das mais antigas do planeta. É claro que lá antigamente não se dava esse nome, não tinha esse nome de vendedor, não é mesmo? Mas ela já existia. Pensa comigo, se a gente pensar lá nas primeiras comunidades agrícolas, o que acontecia? Imagina que a comunidade foi se desenvolvendo, começou a juntar, ter os primeiros assentamentos humanos e as pessoas plantavam. As pessoas plantavam nas suas terras ali e, às vezes, sobrava comida. Às vezes acontecia. O cara ia lá e plantava trigo, por exemplo. Aí sobrava bastante trigo. O que ele fazia? Ele não ia comer todo aquele trigo, ele ia estragar. Então ele tinha que vender esse trigo. Ele fazia contato com outro assentamento, com outra pessoa e falava, olha, eu tenho trigo aqui. O que você tem aí para me dar em troca do trigo? Provavelmente a pessoa ia falar assim, sei lá, tenho galinha. Troco uma galinha por 5 fachos de trigo. Beleza, tá feita a troca. Tá vendo? Houve uma venda. Pode até haver negociação aí, cara. Pode falar, não, uma galinha é pouco, eu quero 2 galinhas. Ou eu quero uma galinha e um pintinho, por exemplo. Ou eu quero a galinha, ou quero um frango e alguns ovos. Tudo isso é negociável. Então, há a venda. A venda é muito antiga mesmo. Então, a gente está falando das primeiras comunidades agrícolas lá atrás. Mas depois, essas comunidades começam a crescer, esses assentamentos começam a ficar maiores e se transformam em cidades. E nas cidades existiam o quê? Existiam as lojas. Você que está me vendo aí já deve ter visto aqueles filmes antigos lá de Roma, não é mesmo? Já viu? Filme antigo de Roma? Não tinha lá os caras que vendiam na banca? Aquilo era venda. Pessoas estavam fazendo venda. Já parou para ver aqueles filmes que se passa no Egito, por exemplo? Lá no Antigo Egito, no tempo das pirâmides, tinha gente vendendo lá. Tinha sapateiro, tinha escultor, tinha artesão, tinha marceneiro, não é mesmo? A gente não fala, por exemplo, se você pega lá, se você é um cara que lê a Bíblia, se você é uma mulher que lê a Bíblia, fala que Jesus era o quê? Um carpinteiro, então ele vendia o seu trabalho. Olha só, a venda existe há muito tempo. Depois desses primeiros assentamentos, começou a ter os chamados mascates. O que são os mascates? Eram os vendedores que iam de uma cidade para outra para vender seus produtos. Na realidade, às vezes esse mascate passava o ano ou várias semanas viajando para vender os seus produtos. Ele tinha uma carroça, colocava um monte de produto em cima da sua cidade sede e saía vendendo. Conforme ele ia trocando de cidade, ele pegava lá produtos da cidade onde ele estava visitando para vender em outros destinos. E assim ele ia de cidade em cidade, divulgando seus produtos, vendendo aí as suas mercadorias. Depois isso permaneceu durante muito tempo, né? O mascate é muito parecido com o vendedor porta a porta. Ainda hoje tem gente que faz esse tipo de venda no mundo, inclusive no Brasil, em comunidades mais distantes. Tem gente que vai lá com um carro para vender cobertor, para vender panela, para vender diversos itens que são utilizados no dia a dia das pessoas. Mas com a Revolução Industrial as coisas mudaram muito. Por quê?
Antigamente, a produtividade, a produção era muito limitada, era muito pequena. Com a Revolução Industrial, com o advento das máquinas, a produtividade aumentou muito e a oferta de produtos acabados e a padronização dos produtos também aumentou. O que aconteceu? Precisou ainda mais da figura do vendedor, que é levar esses produtos, esses bens industrializados para longe, para outras comunidades, para vender de fato aquilo que as fábricas estavam produzindo. Esse vendedor já começa a mudar de figura, já começa a ser um pouco mais profissional. E depois a gente chega no século XX, onde no século XX há uma revolução. Aí sim a gente começa a entender melhor a venda, começa a investir mais no vendedor. E tudo isso começa lá em 1916, com o primeiro movimento chamado Conquista da Confiança. Como você viu no slide, aqui a gente começa a treinar, começa a usar ciência para desenvolver os vendedores. Olha, em 1916 começa a Conquista da Confiança. Por quê? Os vendedores anteriores eram muito famosos por passar as pessoas para trás. Olha que doideira, hein? Será que isso acontece hoje? Não, né? Isso acontece lá na Suíça. No Brasil não acontece. Então, precisava mudar essa imagem do vendedor. Começaram então a treinar os vendedores para que eles demonstrassem que eram confiáveis. E aí as coisas começam a se transformar em vendas. Em 1924, se começa a aplicar a ciência mesmo de fato para a venda. O que começa a se observar? Comportamento do consumidor. Que comportamento do vendedor influencia o comportamento do consumidor? Como a gente pode usar isso a nosso favor? Lá em 1936 é lançado um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do fantástico, maravilhoso, sublime Dale Carnegie. Inclusive esse livro é relevante até hoje. Apesar de não ser um livro exatamente de vendas, era um livro que mostrava como você podia influenciar os outros, como você se tornar mais simpático, como você pode fazer para contornar argumentos e vender os seus produtos. Depois tem a AIDA, que nasce, que é um anacrômetro que vai estar falando ali de atitude, vai estar falando de algumas coisas que o vendedor tem que fazer para poder vender mais e melhor os seus produtos. Em 1950 e 1960 começa a utilização do marketing junto com as vendas. Começa a criar campanhas publicitárias e propagandas que vão fazer o consumidor comprar o produto. Lembrando que nessa época a televisão já existe e está disseminada nos Estados Unidos. No Brasil ainda estava engatinhando, mas o rádio já existia, no Brasil já era bem forte. O marketing também utiliza esses dois veículos de comunicação de massa para vender os diversos produtos. Em 1970 começa o mapeamento cerebral. São desenvolvidos novos equipamentos, começa a entender como o cérebro funciona. E a partir daí a neurociência começa a dar algumas dicas para os vendedores de como usar isso em seu favor. A gente vai ver neurovendas nesse curso, hein? Fica atento. Vem depois o Spin Selling, que te ensina a ser consultor em vendas, como entender o cliente para poder oferecer o melhor produto ou o melhor serviço para ele. Depois nós temos a inteligência emocional do super Dale Goleman, que é meu professor, inclusive, né? Daniel Goleman, foi meu professor lá no curso de neurociência. E a evolução das tecnologias da informação e comunicação. Aqui começa o advento da internet. Em 2000, se começa a utilizar a internet de forma mais disseminada. E aí a gente tem também os chamados CRMs, que são os apoios para venda. Em 2010, a gente entra na neurociência. Beleza? Fala para mim, ainda hoje, o que se fala dos vendedores? Hein? A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais na próxima aula. Mas vai pensando, quem é o vendedor hoje? E, por fim, nós temos os profissionais de venda. Temos o que a gente chama de vendedor atual, temos o que a gente chama de vendedor moderno e o vendedor antigo. O vendedor atual é esse que está aí se desdobrando, sendo consultor de vendas, está aí interagindo muito bem com o seu cliente. O vendedor moderno é aquele que utiliza daquilo que tem de mais avançado em vendas, que é o projeto futuro e traz para a sua realidade, para o seu dia a dia. E o vendedor antigo é aquele vendedor que está parado no tempo. É aquele vendedor que não sabe o que fazer. É aquele vendedor que ainda está vivendo lá no século passado. Hoje em dia, né, esse vendedor que vive no século passado está cada vez mais apreensivo, porque o mundo é globalizado, a venda é globalizada. Com clique de botão, eu chego em qualquer cliente, em qualquer lugar do planeta. Então, a atualização é necessária.
Hoje em dia, para a gente vender, a gente precisa trabalhar melhor a marca, melhor a qualidade, melhor os diferenciais do nosso produto, da nossa empresa. Porque existe muito produto igual, muito serviço igual, não é mesmo? Trabalhar a diferenciação é o que vai fazer a diferença. Combinado? Ó, pessoal, essa foi a nossa primeira aula, o tempo passou voando para mim. A gente vai ver, na verdade foi o nosso primeiro tópico, a gente vai ver os demais tópicos na sequência. E você não pode se esquecer de assistir as nossas aulas conceituais, assistir às aulas ao vivo, realizar as atividades, muito importante, hein, gente? Utilizar o conhecimento adquirido. Conheceu aqui, apropriou o conhecimento, utiliza imediatamente. E por último, não esqueça de viver. Viva! Isso é o que vale a pena. Combinado? Vejo vocês na próxima aula. Um abraço e até lá!